Literatura, resumo. Iracema, de José de Alencar, grande cearense. Iracema, ícone do indianismo romântico, teve sua primeira publicação em 1865 e figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras, de autoria de José de Alencar, cujo projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Iracema foi uma narrativa de fundação, ou seja, seu eixo temático principal versa sobre a criação de uma identidade cultural, um texto que se orienta para apresentar a origem da nacionalidade brasileira. É por meio do enlace amoroso entre a Índia, Iracema, representante do povo nativo ameríndio, e o português Martim, colonizador do século XVI, que José de Alencar constrói uma narrativa que remonta à gênese da pátria brasileira. Esse encontro de raça teria gerado o povo brasileiro. Em resumo, Iracema é uma obra que traz como protagonista uma mulher indígena com características físicas e psicológicas muito idealizadas. A história tem início quando Martim, português, responsável por defender o território brasileiro de outros invasores europeus, perde-se na mata, em localidade que hoje corresponde ao litoral do Ceará. Iracema, ainda tabajara, que então repousava entre as árvores, assusta-se com a chegada do estranho e dispara uma flecha contra Martim. Ele não reage à agressão por ter sido alvejado por uma mulher. Iracema entende que feriu um inocente. Em pacto de paz, Iracema leva o estrangeiro ferido para a sua aldeia e para ter com seu pai, Araquém, o pajé da tribo. Martim é recebido com grande hospitalidade, mas sua chegada não agrada a todos. Irapuã, guerreiro tabajara apaixonado por Iracema, é o primeiro a desagradar-se. Durante sua estadia na aldeia, Iracema e Martim aproximam-se e floresce entre os dois forte atração. Contudo, Iracema tem um papel importante na tribo. É uma virgem consagrada a Tupã, guardadora do segredo da Jurema, um licor sagrado que levava a êxtase os índios tabajara. Entre festejos e batalhas com outras tribos, entre elas a dos potiguaras, aliados de Martim, Iracema e o estrangeiro português envolve-se amorosamente e ainda quebra o voto de castidade, o que significa uma condenação à morte. Martim, por sua vez, também é perseguido. Irapuã e seus homens querem beber seu sangue. A aliança com os potiguaras torna um inimigo ainda mais indesejado. Apaixonados, Iracema e Martim precisa fugir da aldeia tabajara antes que a tribo perceba que a virgem rompeu o voto de castidade. Juntam-se a Poti, índio potiguara, a quem Martim tratava como irmão. Quando os tabajaras percebem a fuga, partem em perseguição aos amantes liderados por Irapuã, e Caiubi, o irmão de Iracema, acaba por encontrar a tribo potiguara, e uma sangrenta batalha é travada. Caiubi e Irapuã agridem violentamente Martim, e Iracema avança com ferocidade contra os dois, ferindo-os gravemente. Prevendo a derrota, a tribo tabajara bate em retirada. O casal então refugia-se em uma praia deserta, onde Martim constrói uma cabana. Iracema passa muito tempo sozinha, enquanto o amado fiscaliza as costas em expedições a mando do governo português.
Martim é constantemente tomado pela melancolia e nostalgia de sua terra natal, o que entristece Iracema, que passa a pensar que sua morte seria para ele uma libertação. Não muito tempo depois, Iracema descobre-se grávida, mas Martim precisa partir para defender, junto a Poti, a tribo potiguara, que está sob ataque. Iracema acaba tendo filho sozinha e batiza a criança de Moacir, o nascido de seu sofrimento. Ferida pelo parto e pela tristeza profunda, o leito de Iracema seca. Martim chega a tempo de Iracema entregar-lhe a criança e falecer logo em seguida. Grande romance de José de Alencar, análise da obra. Vamos agora entender um pouco a obra de José de Alencar. Escrita em terceira pessoa, o narrador é onisciente. O trabalho linguístico promovido por Alencar faz com que a obra seja situada no gênero de prosa poética, pois o autor privilegia aspectos relacionados à forma da poesia, como o ritmo, a literação, o uso abundante de metáforas, comparações e perífrase. Há, segundo Antônio Cândido, uma melodia verbal que conduz o romance feito de descrições repletas de imagens e cores, que ajuda na fusão da história com os elementos da natureza, características tipicamente romântica. A paisagem é elemento importante para a narrativa. O espaço geográfico em que se situa são as matas selvagens do litoral cearense. Há uma valorização da cor local por meio da ênfase na beleza das paisagens descritas, tipos, recursos nacionalistas da primeira fase do romantismo. Metáforas e comparações ressaltam as paradisíacas terras brasileiras. Iracema representa a indígena submissa à cultura europeia, e seu nome é um anagrama para a América. Martim, por sua vez, representa o guerreiro colonizador e conquistador. Seu nome é associado a Marte, o deus grego-romano da guerra. A união entre os dois representam a lenda da criação do Ceará, pois Iracema foi enterrada à sombra de um coqueiro, em que a jandaia, sua ave de estimação, cantava em lamento a sua morte. Iracema significa Ceará significa o canto da jandaia, e também da união entre o casal que nasceu, Moacir, cujo nome significa filho do sofrimento, representando o primeiro cearense, a gênese da nacionalidade brasileira, fruto do enlace entre o colonizador e a indígena. Vamos fazer uma análise agora, ver alguns personagens. Iracema, quem era Iracema? Era a Índia Tabajara, guardadora do segredo da Jurema, uma planta alucinógena. Martim é o colonizador português, baseado em Martim Soares Moreno, primeiro colonizador português do Ceará. Araquém, pajé Tabajara e pai de Iracema, Caubi, guerreiro Tabajara e irmão de Iracema. Irapuã, chefe dos Tabajaras, principal inimigo de Martim. Andira, velho guerreiro, irmão de Araquém. Poti, guerreiro potiguara e aliado de Martim. Jacaúna é o chefe dos potiguaras. Batuirité, velho sábio, avô de Poti. Moacir, filho de Iracema e Martim. Japi, cão de Martim. O contexto, vamos ver agora o contexto. Escrito nos anos finais da geração do romantismo brasileiro, Iracema é obra inspirada por forte nacionalismo que caracteriza essas produções românticas. À época, o Brasil era uma nação recém-independente de Portugal, fato que direcionava artistas
de diversos gêneros a pensar e construírem uma identidade cultural de origem nacional, do que significa ser brasileiro. A narrativa de Iracema passa-se no século XVII, entre 1603 e 1611, retomando os anos da chegada dos portugueses ao continente sul-americano. Entretanto, trata-se de uma idealização da figura do índio, bem como do traumático processo colonial. A invasão portuguesa não despertou grandes paixões nos povos originários pelos homens europeus, como retrata a narrativa. Pelo contrário, os portugueses trouxeram consigo doenças, guerras territoriais, escravidão, estupro de indígenas, além do grande genocídio das populações que habitavam o território brasileiro. José de Alencar é o autor de diversos livros que trazem diferentes perfis femininos como protagonistas. Dramaturgo, romancista, jornalista, crítico e também político, José Martiniano de Alencar nasceu em Messejana, Ceará, em 1º de maio de 1829. Filho de um senhor do Império, mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro, tendo vivido também em São Paulo, onde cursou a faculdade de Direito no Largo de São Francisco, e em Pernambuco, onde concluiu o curso da Faculdade de Direito de Recife. Alencar foi redator no Jornal Diário do Rio, ofício que abandonou para dedicar-se à política. Foram 4 legislaturas seguidas atuando como deputado do Ceará pelo Partido Conservador. Foi também um dos maiores representantes do romantismo brasileiro, sendo parte da primeira geração de autores românticos, ligado ao indianismo e ao nacionalismo, preocupado principalmente com a consolidação de uma cultura autenticamente brasileira. Escreveu romances indianistas, urbanos, históricos, regionalistas. Também produziu obras para o teatro, exaltados textos políticos nos quais criticava a figura do imperador e versava sobre política externa, diplomacia e uma controversa apologia do trabalho escravo. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Olá! Se você está assistindo esse vídeo, você é um apaixonado por literatura. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações e siga-me nas redes sociais. Dê aquele like para ajudar o canal a crescer. Literatura, resumo de O Guarani, do nosso saudoso José de Alencar. Mais uma obra aí, analisando a obras literárias que estão fortemente vinculadas ao momento em que foram criadas. É o caso do romance O Guarani, publicado em 1857, do cearense José de Alencar, ligado à fase inicial do romantismo brasileiro, conhecido como indianismo. A proposta era seguir o modelo europeu, que buscava encontrar as fontes da identidade nacional. Enquanto os ingleses e portugueses tinham, por exemplo, a Idade Média como fonte inspiradora, o Brasil, no sentido de recuperar um glorioso passado do qual podia se orgulhar, tinha como única referência os índios, primeiros habitantes do solo brasileiro. Como eles não tinham o glamour, né, que os guerreiros medievais apresentavam em suas jornadas aventureiras, a solução literária encontrada foi recuperar o índio, como acontece com Peri, o personagem central do livro, protagonista do romance, com características morais e comportamentos dignos de um soldado da Idade Média europeia. Nacionalização literária. Nesse sentido, a obra de José de Alencar
contribui para a nacionalização da literatura no Brasil e a consolidação do romance nacional, do qual foi pioneiro e por isso chamado de patriarca da literatura brasileira. Os seus heróis indígenas, rodeados de uma natureza exótica e fascinante, são repletos de bondade, nobreza, valentia e pureza, características que os aproximam dos cavaleiros e donzelas medievais. Narrado em terceira pessoa, o livro se passa no Brasil no início do século XVII. A história gira em torno de Dom Antônio de Maris, fidalgo português, que com a construção de uma fortaleza desafia o poder espanhol. O plano do antagonista, o aventureiro Lorendano, queimado como traidor ao final do livro, incluía raptar Cecília, a Ceci, filha de Dom Antônio, vigiada pelo forte e valente índio Peri. Ele salva a vida da moça ameaçada de morte pelos índios aimorés, que queriam vingar a morte acidental de uma índia de sua tribo causada por Diogo, filho de Dom Antônio. No combate entre aimorés e português, os primeiros mais numerosos levam vantagem. Heroísmo e bravura. Peri, no ato heróico bem ao gosto do romantismo, oferece-se ao sacrifício. Toma veneno para que, após ser derrotado na luta e devorados pelos adversários antropófagos, eles falecessem contaminados por sua carne. Álvaro, capataz de Dom Antônio, apaixonado por Isabel, criada e irmã bastarda de Ceci, salva o índio, convencido pela donzela lusa a tomar o antídoto. Em seguida, Álvaro falece na guerra e Isabel, incomodada, comete suicídio. A derrota dos portugueses no ato é inevitável. Dom Antônio, num gesto extremo, também romântico, faz a fortaleza explodir, matando a todos ali dentro, inclusive a si mesmo. Pede também a Peri que se converta ao cristianismo para que fuja com a filha. Adormecida com vinho, Ceci enfrenta com o índio uma tempestade tropical. Quando acorda, Peri conta o que aconteceu. Ela, decepcionada com a civilização branca, decide morar com o bom selvagem na selva. Enquanto isso, as águas continuam subindo. O índio, como se fosse um Hércules do mito grego, arranca uma palmeira do chão e improvisa uma jangada. Na última cena, o casal se perde na linha do horizonte, havendo a sugestão bem dentro do universo nacionalista de Alencar de que os dois seriam os fundadores da nação brasileira com suas matrizes portuguesa e indígena. Olá! Se você está assistindo esse vídeo, você é um apaixonado por literatura. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações e siga-me nas redes sociais. Dê aquele like para ajudar o canal a crescer. Literatura. Resumo de Ubirajara, de José de Alencar. Após ver aí o resumo e análise de Iracema, em seguida de O Guarani, agora vamos para Ubirajara. É um romance escrito por José de Alencar, publicado em 1874, faz parte da trilogia indianista do autor, junto com Iracema e O Guarani, representando o primeiro deles, pois é o único livro em que conta a história de um índio puro, que não teve interação com a cultura europeia e não foi corrompido por ela. Nessa obra temos o índio com base na formação do povo brasileiro, que é idealizado, o que faz jus ao movimento romântico e tem alguns de seus valores exaltados, como a valentia, a bravura e a lealdade. Além disso, o Ubirajara traz uma visão de defesa dos costumes indígenas
e de crítica à colonização dos portugueses, que teria destruído a cultura indígena e manchado-a com os costumes cristãos e europeus que foram impostos aos colonizados. Fazendo um breve resumo da obra, o Birajara é narrado em terceira pessoa por um narrador observador que em alguns momentos também é onisciente e onipresente. A obra se passa antes da colonização do Brasil pelos portugueses e tem como cenário as matas do atual Tocantins, contando a história de Jaragué, caçador araguaia que busca algum inimigo para lutar e levar para sua aldeia com o objetivo de obter o título de guerreiro. Em sua procura por alguém com quem lutar, o caçador acaba encontrando Araci, uma índia Tocantins, que era filha do chefe de sua tribo. A moça conta para ele que é disputada por 100 guerreiros de sua nação e convida-o para também disputá-la. O jovem pede então para que ela retorne à sua tribo e mande o recado para que os 100 pretendentes de que ele iria combater a todos eles. Araci faz como pede Jaragué e volta para sua tribo com o objetivo de dar este recado. Depois de um tempo, o caçador encontra Pojucã, irmão de Araci, com quem luta. Jaragué consegue vencer a luta contra Pojucã, recebendo o título de Ubirajara, que significa Senhor da Lança. Assim, o Birajara leva o vencido para a sua aldeia e oferece para ele sua antiga pretendente, a bela Jandira. Porém, Jandira não quer ficar com nenhum homem a não ser Jaragué e por isso decide fugir para a floresta. Em meio a isso, o Birajara decide ir para a aldeia de Araci e não se identifica, pois a hospitalidade dos Tocantins permitia isso, adotando o nome de Jurandi, que significa aquele que veio da luz. Lá ele combate todos os pretendentes de Araci e vence todas as batalhas, ganhando a mão da jovem casamento. Porém, para casar, ele teve que falar seu verdadeiro nome, o que causou uma grande confusão, pois ele havia feito o irmão de Araci de prisioneiro em sua tribo. Assim começa uma grande guerra entre as tribos, com Pojucã sendo libertado para lutar com seus irmãos Tocantins e com a chegada dos Tapuias, que ataca antes dos Araguaias. Itaquê, o líder Tocantins, consegue vencer o líder dos Tapuias, mas acaba ficando cego e perdendo sua liderança. Com isso, é preciso escolher um novo líder, que deveria conseguir pegar o arco de Itaquê, dobrá-lo e atirar com ele. Porém, nenhum índio Tocantins consegue o feito, nem mesmo Pojucã, filho do líder. Com isso, o Birajara é convidado para tentar, e ele o faz com tanta habilidade que Itaquê fica emocionado. Assim termina o livro. O Birajara dobra os arcos das duas nações, Tocantins e Araguaia, unindo-as e dando origem à nação Ubirajara. Personagens principais: o Birajara, Jaragué, é o protagonista e herói do romance. É um índio valente, guerreiro e leal, que acaba unindo as tribos araguaias e Tocantins e transformando-as na nação Ubirajara. Araci, filha do chefe Tocantins, Itaquê, é cobiçada por 100 guerreiros que o Birajara derrota. Acaba se apaixonando por Birajara e é prometida para ele depois que o índio vence as lutas contra seus pretendentes. Seu nome significa a estrela do dia.
Pojucã, irmão de Araci, perde sua luta para Jaraguê e é levado para sua aldeia, fazendo com que o outro ganhe o título de Ubirajara. Seu nome significa Eu Mato Gente. Jandira, bela Índia, Araguaia é prometida a Ubirajara, que a despreza e a promete para Pojucã. Indignada, ela foge para a floresta e, vendo Araci, tenta matá-la. Porém, Ubirajara salva sua amada e transforma Jandira em uma escrava. Itaquê, líder dos Tocantins e pai de Araci e Pojucã, acaba ficando cego por causa do filho dos líderes tapuias e perde sua liderança, passando-a para Ubirajara, que foi o único que conseguiu dobrar seu arco. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Fica aí com a minha vinheta, viu? Olá! Se você está assistindo esse vídeo, você é um apaixonado por literatura. Não esqueça, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber notificações e siga-me nas redes sociais. Dê aquele like para ajudar o canal a crescer.